Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Momento do Conhecimento. Eu sou o pastor Eliomar e eu quero estar apresentando para vocês um lançamento no mês de março pela editora PES e também apresentando alguns materiais aí que vão contribuir para o seu estudo bíblico, principalmente relacionado ao Novo Testamento. São indicações aqui do canal para você que já estuda, para você que já tem um conhecimento, tá certo? Das escrituras, você que busca se aperfeiçoar ainda mais, se aprofundar ainda mais no contexto histórico, cultural. Então, fique e assista esse vídeo até o final, tá certo? Então, nós vamos falar um pouco desses materiais e mostrar um pouquinho por dentro desses materiais para você. Se você já conhece o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se esse vídeo for útil para você, se acrescentou alguma coisa. Então, não deixe de curtir, de dar o like e de compartilhar o conteúdo desse canal para os seus amigos. Então, seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está acessando esse canal, seja bem-vindo, né? Que Deus realmente possa abençoar a sua vida, que nós possamos ser útil aí para o seu crescimento e o seu enriquecimento do conhecimento da palavra de Deus. Bom, eu quero apresentar para vocês esse comentário de 1 Coríntios, que faz parte dos comentários clássicos lançado pela editora PES. Foi lançado em março, tá certo? Foi comentado por Charles Hodge. Charles Hodge é um grande teólogo e um exegeta, um grande conhecedor da palavra de Deus, né? Ele lançou já um clássico, né? A Teologia Sistemática de Charles Hodge, uma teologia bem robusta, tá certo? Charles Hodge, ele é um reformado calvinista, tá certo? Mas as suas obras são obras bem profundas que vão te auxiliar muito a conhecer a palavra de Deus. Então nós temos esse terceiro volume que foi lançado pela editora PES em março. Eles têm lançado, a cada ano eles têm lançado um volume. O primeiro foi de Romanos, também comentado por Charles Hodge, né? Ele também faz o comentário de 2 Coríntios e de Efésios, se não me engano, dessa coleção, mas ainda não foi traduzida em português, né? Então, é padrão essa capa, tá? Só mudou a cor dos Hebreus, que é comentado por John Owen, né? Também um comentário muito bom. É um comentário que vai comentar versículo por versículo desses livros, tá certo? É um comentário que não tem gravuras, não tem gráfico, não tem quadros, é um comentário versículo por versículo, tá? Então, é um comentário simples, nós vamos estar vendo por dentro um pouco dele, e vou estar apresentando 1 Coríntios, porque já existe vídeos aí de Romanos, tá certo? Então você pode conferir outros vídeos aí pelo YouTube. Ele é padrão, tá? Então essa série de comentários clássicos vai seguir o mesmo padrão em todos os livros. Então são vários comentários de vários autores diferentes, são clássicos. Então alguns vale a pena adquirir, alguns já temos aí lançado aí em português por outras editoras, mas vale a pena você conferir, principalmente esses do Charles Hodge, né, e do John Owen, porque são clássicos que nós não tínhamos ainda em português e que estão chegando aí no Brasil, então vale a pena você adquirir. Nós vamos dar uma olhada dele por dentro, tá? E vamos estar conferindo esta maravilha, tá? Recém-lançado, saiu do forno esse mês de março. Nós estamos em abril, né? Hoje é 20 de abril de 2021. Eu adquiri, estava no correio desde o dia 1º de abril, foi entregue dia 15 de abril, tá certo? Então veja aí, isso porque foi via Sedex, né? Então, olha como o nosso correio está rápido na entrega, né? 15 dias para entregar o material de São Paulo para São Paulo. Infelizmente, é o que nós temos para hoje. Também quero apresentar para vocês alguns materiais, como esse daqui, para estudo no Novo Testamento, o Novo Testamento, sua origem e análise, de Merrill C. Tenney. É um ótimo material, tá? É um material que tem várias fotos, gravuras,
Como você pode ver, nós vamos estar dando uma olhadinha dele por dentro também. J. Julius Scott Jr., Origens Judaicas no Novo Testamento, também pela Shed Publicações, assim como o Novo Testamento, sua origem e análise. A Shed Publicações tem lançado vários materiais aí que têm contribuído para o nosso enriquecimento. E a Revelação Messiânica do Antigo Testamento, de Gerhard van Groningen, da segunda edição pela Cultura Cristã. Um calhamaço de mais de 900 páginas, que vai tratar sobre a questão de Jesus, os textos do Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, que falam sobre o Messias, né? Então ele vai fazer uma abordagem dentro desses textos, que é muito bom você estudar para poder compreender o Novo Testamento, como os judeus esperavam o Messias, como que era o Messias, as características, as qualidades desse Messias que eles esperavam. Por que que eles não viram em Jesus o Messias tão aguardado do Antigo Testamento? Então é importante a gente estudar isso para a gente poder compreender um pouco mais o Novo Testamento. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse material por dentro, tá certo? Voltando a 1 Coríntios, comentado por Charles Hodge, eu vou deixar aí a imagem na capa para vocês, né? Tá? Do 1 Coríntios. Então, o que nós temos nessa capa? Nós temos aí uma capa comum, né? Tradicional desse comentário clássico, tá certo? É um marrom meio alaranjado. 1 Coríntios, Charles Hodge. Os editores são Alistair McGrath e J.I. Packer, são, né, os editores dessa obra, são aqueles que estão encabeçando esse comentário de clássicos da editora Peça. Bom, vamos conhecer esse material por dentro. É um material brochura, né? Como pode ver, comentário clássicos, 1 Coríntios, comentado por Charles Hodge, editores Alistair McGrath e J.A. Parker, da editora PES. Uma capa comum, né, brochura. São 400 páginas. É um comentário versículo por versículo da carta aos 1 Coríntios. Esse aqui é o terceiro volume que foi publicado pela editora PES. Nós já temos Romanos e Hebreus. Romanos, também comentado por Charles Hodge, e Hebreus por John Owen. Romanos, ele é mais grosso, né? Tem cerca de 464 páginas. E agora nós temos 1 Coríntios, né? Lembrando que este autor aí também tem 2 Coríntios comentado e Efésios também, que ainda não foram traduzidos para o português. Série Comentários Clássicos. Nós temos aqui a primeira folha de rosto. Nós temos aqui os dados catalográficos. Nós temos outra folha de rosto, 1 Coríntios, Charles Hodge. Aqui a ficha catalográfica. Essa primeira edição lançamento em março de 2021. O sumário, prefácio da série em inglês, introdução 1 Coríntios, e aqui nós temos o comentário capítulo por capítulo de Coríntios, né? Então ele não tem títulos nem subtítulos, né? É um sumário simples. Prefácio da série em inglês. O propósito da série Comentários Clássicos da Crossway é disponibilizar para uma nova geração alguns dos mais valiosos comentários sobre os livros da Bíblia, por alguns dos maiores mestres e teólogos bíblicos dos últimos 500 anos. Esses livros ajudarão os leitores de hoje a aprenderem verdades, sabedoria e devoção de autores tais como J.C. Ryle, Martinho Lutero, João Calvino, J.B. Lightfoot, John Owen, Charles Spurgeon, Charles Hodge, Matthew Henry.
Não pedimos desculpas pela idade de alguns itens escolhidos na esfera de exposição prática, que promove a piedade. Muitas vezes o antigo é melhor que o novo. Visão e autoridades espirituais baseadas num tratamento cuidadoso do texto bíblico. São as qualidades que foram visadas em primeiro lugar na decisão ao determinarmos o que deveríamos incluir. Na medida possível, tudo é adaptado às necessidades e ao enriquecimento dos leitores sérios. Cristãos leigos, estudantes e aqueles que estão no ministério cristão, os originais, alguns dos quais foram escritos em nível técnico bastante alto, foram abreviados quando necessário, simplificados estilisticamente e descarregados de palavras estrangeiras. Contudo, o intuito desta série nunca é mudar quaisquer pensamentos dos autores originais, e sim transmiti-los fielmente de forma compreensível. Aqui nós temos a introdução, né, comentado por J.A. Park, a introdução de Charles Hodge, nós temos aqui Corinto, a obra de Paulo em Corinto, o estado da igreja em Corinto, data e conteúdo da carta, a importância dessa carta. Então, nós entramos em 1 Coríntios. Nós temos aqui a divisão do capítulo 1, saudações, versículo 1 ao 3, introdução, versículo 4 ao 9, as divisões que existem na igreja de Corinto, versículo 10 e 16, defesa da pregação do apóstolo, versículo 17 ao 31. Nós temos a introdução da carta, dos versículos 1 ao 9. Então, veja que ele vai fazer o comentário, versículo 1, aqui nós temos o versículo 1, e aqui depois o comentário do versículo, né, o que está em negrito aqui faz parte do versículo, aqui o comentário. Então nós temos aqui Paulo, chamado para ser apóstolo, e aqui ele vai comentando o versículo 1 até chegar no versículo 2. Aí ele comenta o versículo 2. Então é um comentário que vai comentar versículo por versículo, aqui tem o versículo 3. Dependendo do versículo, pode levar 2, 3 páginas. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. É um comentário que não tem gráficos, não tem quadros, não tem mapas, não tem ilustrações. É só o comentário do texto bíblico, tá? Então, nós temos aqui o versículo 8, versículo 9. E assim ele vai o livro inteirinho de 1 Coríntios. Então, é um material que não pode faltar na sua biblioteca, é um clássico, né? Como já foi dito. Ele vai comentar capítulo por capítulo, versículo por versículo do texto de 1 Coríntios. Assim como ele fez também em Romanos, é o mesmo padrão, a capa é igual, é a mesma capa, é o mesmo padrão de comentário, ele não muda, assim também em Hebreus. Então, ele vai fazer uma introdução do capítulo, às vezes ele pega o versículo 1 e 2 e faz uma explicação do versículo 1 e 2, depois ele vai detalhando os versículos, né? Então, o comentário, versículo por versículo, vale a pena você adquirir. Hebreus, Romanos e 1 Coríntios. Lembrando que 1 Coríntios foi o lançamento desse mês de março. Tá? Aqui vai uma indicação, não estou ganhando nada para isso. Mas na família cristã você consegue comprar por um preço mais acessível, tá? Do que da própria editora. Eu comprei pela Shed Publicações. Aí você vai comprar pela editora, sai um pouco mais caro.